Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Segundo, a perseguição contra a Igreja de Cristo. E terceiro, quando um sistema se volta contra a Igreja. Só relembrando, não é lembrando, é relembrando que Saulo é o nome hebraico de Paulo. Shaul ou Saulo é o nome hebraico de Paulo, de Tarso, e que Tarso não é sobrenome, mas é a sua cidade natal, o lugar de nascimento dele. Então, Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, ou da cidade, Tarso é a cidade onde ele nasceu. Nosso texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 1, e diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pensa numa raiva, pensa numa ira que esse homem estava, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, onde ele foi atrás de cartas para poder perseguir os cristãos. A verdade prática diz assim: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Diante de tanto sofrimento, diante de tanta dificuldade, com certeza, se não fosse um projeto divino, já teria se findado. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar, trazer a consciência a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo ou na atualidade. A perseguição é real. Ela existe em todo lugar, não é só aqui no Brasil, não é só lá na Coreia do Norte, não, a perseguição ela existe em todos os lugares, ela existe, e aqui no Brasil também ela já existe, ela já é real. Então não pensa que nós estamos livres, não, pois muitos já têm mostrado que são contra a igreja, muitas pessoas, muitos partidos políticos já têm mostrado que são contra a igreja e de diversas formas têm tentado acabar com ela, têm tentado destruir a igreja. Então não pense que nós estamos isentos disso, não, nós estamos sujeitos a isso também e já estamos passando por isso. O ponto central da nossa lição é: no mundo de hoje há perseguição contra os cristãos, então a perseguição ela é real. O primeiro tópico, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. O primeiro subtópico, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Então vamos entender essas 3 palavrinhas aqui: blasfemo, perseguidor e opressor. A blasfêmia, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é difamação do nome de Deus, inclui falta de reverência, incluir o nome de Deus em expressões vulgares, ou seja, ficar contando piadinha e colocar o nome de Deus no meio, e também incluir amaldiçoar em nome de Deus. Isso é blasfêmia, tá? Paulo ele estava se descrevendo como blasfemo. Também Paulo se descreveu como perseguidor. Perseguidor no dicionário diz assim: aquele que persegue, aquele que atormenta, aquele que importuna, aquele que prejudica, aquele que tortura e aquele que castiga. Então Paulo também se descreveu como perseguidor. Olha só o que ele fez aqui, hein? E também Paulo se descreveu como opressor. Opressor significa aquele que oprime. A opressão significa sobrecarregar com grande peso, reduzir a nada e também destruir completamente e também aniquilar. Isso é o significado de opressão. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 12 e 13, vai dizer assim: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então, apesar de tudo que ele fez, Jesus ainda colocou ele no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, eu fiz sem saber, na incredulidade. Ou seja, ele achava que estava fazendo um serviço para Deus, mas na verdade não estava. Então ele fez na ignorância. Então ele se confessa como blasfemo, como perseguidor, como injurioso e como opressor. E Atos capítulo 9, versículos 1 e 2 vai dizer assim: o versículo 1 é o que é do nosso texto áureo, né? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, esse deste caminho aqui era como eram conhecidos os cristãos, os do caminho, além de irmãos, além de outros nomes, quer homens, quer mulheres, para ele não importava, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos
a Jerusalém. Então Paulo aqui está dizendo que ele perseguia e ele oprimia. O segundo subtópico fala assim, as ameaças de Saulo de Tarso. A palavra ameaça significa intimidação, ato ou gesto pelo qual se exprime a vontade que se tem de fazer mal a alguém, alguma pessoa. Então Paulo estava ameaçando aqui. Atos capítulo 9, versículo 21 diz assim, e todos os que o ouviam estavam atônitos, abismados, e diziam, não é este o que vem em Jerusalém, o que em Jerusalém perseguia, olha aqui, isso aqui é versículo bíblico, tá? Os que invocavam este nome, não é esse aquele que perseguia, que ia lá, que lá em Jerusalém perseguia aqueles que invocavam esse nome? Que nome é esse? O nome de Jesus. E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes, ou seja, não é esse aquele lá que fazia? Então aqui já estava havendo uma mudança, já tinha havido uma mudança na vida de Paulo. O terceiro subtópico diz assim, por que Saulo perseguia os cristãos? É uma pergunta, por que Saulo perseguia os cristãos? Olha, Saulo era tão zeloso de Deus, a ponto de até matar em nome de Deus, ou seja, ele fazia qualquer coisa por Deus, de tanto zelo que ele tinha, achando que estava fazendo bem. Em nome da religião, do judaísmo, ele fazia isso, achando que estava fazendo uma coisa boa. Então, era esse o problema, né? Por que ele perseguia? Ele perseguia achando que estava fazendo a coisa certa, não era com um pensamento ruim, não é porque ele era um homem mau. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, diz assim, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, madeiro é a cruz, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Prestou atenção aqui? Quem está pendurado, pregado na cruz, é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, porque o Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ou seja, quem morre no madeiro, quem morre na cruz, é maldito. Então Jesus, ele se fez maldito. Paulo, ele não podia acreditar que as pessoas estavam trocando o único Deus verdadeiro por um que morreu numa cruz, ou seja, se tornando maldito. Será que Deus ia se fazer maldito? Será que... Então ele não conseguia, não entrava isso na cabeça dele. Então ele começou a perseguir, não, esse povo está errado, vamos endireitar essas coisas, vou prender esse povo, vamos acabar com essa falsa religião. Aí Gálatas 3,13, quando ele já tinha tido encontro com o Senhor, tanto que foi ele que escreveu Gálatas, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Onde está escrito? Onde a gente leu ali em Deuteronômio. Então aqui, aquele que não acreditava, agora é transformado, ele explica o motivo, ele explica a razão, por que o Senhor se fez maldito? Por causa de nós, porque nós é que estávamos amaldiçoados, nós é que estávamos condenados à morte, mas ele pagou o preço por nós, ele morreu no nosso lugar, no meu lugar, e morreu no seu lugar também, para que nós pudéssemos ser salvos. Ele se fez maldição para que nós pudéssemos ser salvos, alcançar o perdão de Deus. O resumo do tópico 1 diz assim, Saulo ameaçava a igreja, não por acaso, ou seja, ele tinha seus motivos, é claro. Ele se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. E o segundo tópico diz assim, a perseguição contra a igreja de Cristo. Primeiro subtópico, contra os seguidores de Jesus. Quem são os seguidores de Jesus? São os cristãos. Os cristãos são aqueles que seguem a Cristo, que fazem a obra de Deus aqui nessa terra. Atos capítulo 9, versículo 1, novamente o nosso texto áureo, o nosso texto de ouro. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então, a perseguição da igreja de Cristo está confirmando aqui, toda vez a gente lê o mesmo versículo aqui, que Saulo ele perseguia, Saulo ele ia atrás, Saulo ele prendia, Saulo ele ia matar. Ele chegou a consentir em matar e ele também levava para as pessoas serem açoitadas. Segundo subtópico, Saulo de Tarso e Estevão. Então, o Estevão ele faz parte do primeiro grupo de diáconos. Então, se nós vemos ali em Atos capítulo 1-6, vai falar sobre a instituição dos diáconos, da necessidade. Então, chegou um momento que se fez necessário instituir o diaconato. Porque a palavra diácono significa serviço ou servir. Então, o diácono é aquele que serve. Então, a obra crescia cada vez mais. Então, como a obra foi crescendo muito, fez-se necessário criar o ministério dos diáconos para poder servir, enquanto eles se preocupavam em pregar e orar, meditação e pregação da palavra de Deus.
Então, um fato importante sobre a escolha dos diáconos é que, primeiro, participação da igreja, ou seja, a igreja que fez a escolha dos diáconos, a igreja que apresentou as pessoas para serem os diáconos. Segundo fato importante, eles escolheram entre eles não foram buscar lá fora, escolheram entre eles não pegaram pessoas de outro lugar, de outras religiões, de outras crenças, de outro país, não, pegaram entre eles. E o terceiro ponto, havia qualidades exigidas para a escolha, não era qualquer pessoa de qualquer jeito. Vamos ver lá o texto? Atos capítulo 6, versículo 3, vai dizer assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, tá vendo? Dentre vós, 7 homens de boa reputação. Por que 7? 7 é o número da completude, o número da totalidade, mas 7 era o número que era a necessidade naquele momento. 7 iria suprir as necessidades daquele momento. Se há uma necessidade maior, vai se escolher mais. Se há uma necessidade menor, vai se escolher menos. Mas a Bíblia deixou bem claro aqui: 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Olha só, não é qualquer pessoa. Então já estavam dando a dica aqui de quem deveria ser escolhido. E também cheios de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, servir é muito importante. Na verdade, o serviço é o resumo da Bíblia. Marcos capítulo 10, versículo 45 diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o serviço é o resumo do Evangelho. Então, esse negócio realmente é muito importante. Atos capítulo 6 e o versículo 5, continuando: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, primeiro nome, lembra do título, do subtópico, Saulo e Estevão. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha só, então ele já atendia aos requisitos. Então elegeram também Filipe, elegeram Prócoro, elegeram Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Então os 7 estavam aqui. Nicolau era um prosélito de Antioquia. O prosélito é aquele que é convertido ao judaísmo. Ele não é judeu, mas ele é convertido ao judaísmo. Esse é o significado da palavra prosélito. Tá? Então esses 7 foram escolhidos. O versículo 9 diz assim: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, tinha gente aqui, de tudo quanto é lugar, de toda a região, inclusive lá da região da Ásia, da Síria. A Ásia está aqui, a Síria está aqui, Tarso está aqui onde Paulo nasceu, tá onde Saulo nasceu. Então tinha gente de toda a região aqui e eles estavam disputando com Estevão. Prestou atenção? Então aqui, Estevão foi escolhido para servir, mas aqui ele já estava pregando. Olha só a diferença, olha como que o ministério dele foi avançando, o ministério dele foi crescendo. Versículo 10 diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, gente de todo mundo estava ali discutindo com ele, pelejando contra ele, disputando contra Estevão, mas eles não podiam resistir por causa do espírito que estava nele, e era através do espírito que ele falava. Versículo 11: então subornaram os homens, olha só, lá vem o bendito ou o maldito dinheiro, né? Subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Espera aí, se alguém blasfemar contra Moisés ou blasfemar contra Deus, irmão, é digno de ser apedrejado. Então eles subornaram alguém para poder mentir a respeito de Estevão, porque eles não estavam conseguindo vencer a disputa contra ele. Então Estevão aqui, ele apresenta a sua defesa contando desde o chamado de Abraão, desde lá de trás até o Messias. Então ele vai discorrendo capítulo por capítulo aqui de Atos dos Apóstolos, falando do chamado de Abraão, do povo de Israel, da nação, da libertação, vai falando de tudo. E também no final, como que ele conclui? Ele termina dizendo que eles o tinham matado e o tinham traído, ou seja, tinham traído e depois tinham matado. Aí Atos capítulo 7, já mudando o capítulo, versículo dos 52 ao 60, diz assim: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Ou seja, está acusando eles de que traíram Jesus e de que o mataram. 53 diz assim: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto,
enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Olha, imagina uma pessoa rangendo os dentes de tanta raiva, de tanto ódio por ter ouvido essas palavras que ele estava dizendo, por estar sendo acusado e justamente, legalmente, de que foram homicidas, traidores do próprio Jesus, do próprio Messias. Então eles estavam enfurecidos. O 55 diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ele já estava esperando Estevão para recebê-lo lá no céu. 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Meu irmão, parece coisa de criança. Sabe quando você está falando alguma coisa, a criança não quer ouvir, ela tampa o ouvido e começa lá, fingindo que não está te ouvindo? Parece coisa de criança. Então eles começaram a gritar, começaram a gritar, tamparam seus ouvidos e se lançaram, se arremeteram contra Estevão. Aí o 58 diz assim: e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Então, foram expulsando ele da cidade, já foram apedrejando. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha, as testemunhas são aquelas que foram subornadas, tá? Para falar mentira contra ele, que ele tinha blasfemado contra Moisés e tinha blasfemado contra Deus. Então essas testemunhas, elas pegaram as suas capas e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha aí, a primeira aparição de Saulo na Bíblia aqui, tá bom? De um jovem chamado Saulo. Aí o 59 diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha a paciência, a tranquilidade de um servo de Deus. O 60 diz assim: e pondo-se de joelhos, meu irmão, pedrada comendo, solto para lá e para cá, e o homem ainda coloca-se de joelho e clama com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Oh meu Deus, e tendo dito isto, adormeceu. Aí sim, foi habitar com o Senhor no céu. Esse deve ser o pensamento de homens e mulheres de Deus, que Deus perdoe o pecado das pessoas que estão nos fazendo mal, que nos fazem mal, que pensam em nos fazer mal, que maquinam o mal contra nós. Esse tem que ser o nosso pensamento. Senhor, perdoa-lhes o pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Não foi isso que Jesus fez lá na cruz? Perdoa, Senhor, porque não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles. Então agora olha que interessante, Saulo não somente estava lá por acaso, mas veja bem, o capítulo 8 versículo 1 de Atos, ele não estava lá por acaso, ele tinha alguma razão para ele estar lá, né? E também Saulo consentiu na morte dele. Olha só, o jovem Saulo estava lá, as capas dos mentirosos foram colocadas nos pés dele e ele estava lá e consentiu, autorizou, votou a favor da morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Então, a partir daquele momento, lá em Jerusalém, a perseguição começou, o negócio se acirrou. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Isso aqui é Bíblia, tá? Versículo bíblico. Então, todo mundo que não era apóstolo, saiu. Foi disperso, aconteceu isso daí. Mesmo porque não era para eles ficarem ali, era para eles ficar por ali até receber o revestimento do alto. Depois era para eles sair. Eles receberam o revestimento do alto, continuaram ali, então Deus provocou uma perseguição para que eles pudessem cumprir a vontade de Deus. O terceiro subtópico, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Então, a intolerância, a palavra intolerância, segundo o dicionário, significa intransigência, rigidez contra pessoas que têm opiniões, atitudes, ideologia, crença religiosa diferente da nossa. Isso é intolerância. Então, vai além disso. É uma forma de violência física ou simbólica que tem por objetivo a negação ou a supressão de uma religião em detrimento de outra. Tá ok? Então ela é uma violência física ou simbólica. Então ela quer suprimir, quer acabar, ela quer negar. Então se eu sou dessa religião, eu não quero que essa outra exista. É isso que é intransigência, que é a intolerância. Também é o ato de discriminar, ofender, rechaçar religiões, liturgias e cultos ou ofender, discriminar, agredir pessoas por conta de suas crenças e práticas religiosas.
Também, olha, agora num contexto político e social, é a ausência de disposição para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes. A pessoa tem um ponto de vista diferente do meu, eu já não aceito ela. Atualmente, a Igreja de Cristo tem sido perseguida em todos os lugares, alguns diretamente, outros indiretamente. Diretamente, com prisões, com açoites, com mortes, mesmo lá desde o tempo do início da igreja, é dessa forma, né? Indiretamente, leis para proibir cultos, restrição de horários, redes sociais bloqueando pessoas por dar glória a Deus com a desculpa de que é discurso de ódio. Então tem uma rede social aí, não são todas, mas tem uma rede social, se você pesquisar glória a Deus, discurso de ódio, você vai ver a matéria como é que é. E se você fizer o teste, você vai receber esse bloqueio também, vai receber uma mensagenzinha lá. Eu não vou falar para que esse vídeo também não fique bloqueado, tá bom? Mas se você pesquisar, você vai ver. Deu glória a Deus, ele diz que é discurso de ódio e bloqueia aquela sua frase lá, coloca uma mensagem ali para você, viu? Dá uma pesquisadinha para você ver. Então, olha que ponto que nós já chegamos. Então, a perseguição já chegou. O resumo do tópico diz assim: a perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a Igreja de Cristo. Saulo achou que estava perseguindo as pessoas, mas o próprio Jesus apareceu para ele e disse que era ele mesmo quem Saulo perseguia. Pode ver lá em Atos 26, versículo 14, diz assim: E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, ou é duro para ti dar murro em ponta de faca. Então o próprio Jesus está dizendo assim: por que você me persegue? Aí o versículo 15 vai dizer assim, Atos 26, 15: E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, perseguir o povo de Deus, está perseguindo o próprio Deus ou o próprio Jesus. Terceiro tópico, quando um sistema se volta contra a igreja. Sistema significa conjunto das instituições econômicas, morais, políticas de uma sociedade a que os indivíduos se subordinam, ou seja, a que nós estamos sujeitos. O primeiro subtópico diz: como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Como era? Então, apesar de todos os pesares, que eles sofriam influência das culturas helenistas, das culturas gregas, o sistema ele era 100% judaico, ou seja, eles obedeciam às leis, eles ofereciam sacrifícios, eles guardavam os shabats, ou os sábados, né, no caso, guardavam as festas e etc. Todo o judaísmo ele era 100% judaico o negócio, o judaísmo predominava. Então quem era nativo, quem era judeu, e não agisse dessa forma, não guardasse os costumes, o que acontecia? Sofria perseguição pelo próprio sistema, pelo judaísmo ou pelos judaizantes. Atos 9, 21. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Atos 22, 5. Como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados, ou para trazer amarrados, atados, para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados, ou fustigados, ou açoitados, ou apanhar, levar uma surra. Aí vem Gálatas 1:13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. A palavra assolar significa arruinar, destruir, devastar, afligir. Então o que ele fazia com a igreja era isso. Ele está dizendo assim: lembra que eu fazia isso quando eu participava do judaísmo. Agora veja o que diz o apóstolo João, lá no Evangelho de João, capítulo 16, os versículos 1 até o 3. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Escandalizar significa se ofender, ficar chocado. Também significa ferir os bons costumes, a moral, o recato. Expulsar-vos-ão, versículo 2, das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Olha o que João está falando. Não se escandalize com isso não. Tem gente que vão te expulsar da sinagoga. No dia de hoje, vão te expulsar da igreja. E quando alguém matar um cristão, vai achar que está fazendo um serviço para Deus. Vai chegar o tempo. João está dizendo assim: não se escandalize com isso. E o versículo 3: e isto vos farão
porque não conheceram ao Pai nem a mim. Então as pessoas que fazem isso é porque realmente não conhecem a Deus o Pai, não conhecem a Jesus o Filho, não conhecem o Espírito Santo de Deus, não têm o Espírito Santo de Deus, então é por isso que fazem esse tipo de coisa. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. João falou assim, que é pessoas que não conhecem a Deus, nem conhecem o Pai, não conhecem o Filho. O próprio Jesus falou assim, que nós erramos, que as pessoas erram, que todo mundo erra, porque não conhecem as Escrituras, não conhecem a palavra de Deus e não conhecem o próprio Deus, não conhecem o poder que Deus tem. O segundo subtópico, perseguição, tortura e método. Atos 26, 10 e 11 diz assim: o que também fiz em Jerusalém, e, havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, eu levei muitos deles presos, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, da mesma forma que ele fez com Estevão, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Imagina, a pessoa invade a sinagoga, castiga a pessoa, bate na pessoa e obriga ela a blasfemar ou a negar o nome do Senhor. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Olha a perseguição de Saulo aí. E terceiro subtópico, a perseguição aos pentecostais. Se você quer uma dica de leitura, o livro Heróis da Fé vai contar a história de algumas pessoas que, heróis da fé, por quê? Porque elas levaram o nome do Senhor, elas fizeram uma grande obra para o Senhor aqui nessa terra, e ficou registrado nesse livro a história de algumas pessoas, de algumas dessas pessoas, nem todas, mas algumas dessas pessoas ficou registrado. Então, se você ler esse livro, você vai acrescentar a sua fé, com toda certeza vai acrescentar a sua fé, e você vai ver também um pouquinho só da perseguição nesses últimos tempos. Agora, imagine nos dias de hoje, alguém ou algum grupo étnico resolve invadir as igrejas com autorização do sistema. Sabe que o sistema pode dar essa autorização ou não? Aí nos leva preso, aí nos castiga, aí nos açoita, nos obriga a negar o nome do Senhor. E mesmo que nós saímos para outra cidade, para outro estado, a perseguição continua. Aí no final, essa pessoa vota, ou esse grupo vota a favor da nossa morte, simplesmente pelo fato de sermos cristãos. Dá para entender isso? Então se prepare, porque já começou e a tendência é piorar, não é melhorar. O resumo do tópico 3 diz assim: a perseguição contra os primeiros cristãos envolvia açoites, prisões, constrangimento e morte. Não é diferente nos dias de hoje. No Brasil nós estamos um pouco light, mas está vendo que o negócio está apertando, não é? Então se prepara mesmo. Conclusão: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus. Só para encerrar, o versículo Mateus 16, 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, palavras de Jesus aqui, tá? Isso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O próprio Jesus está dizendo assim: você é Pedro, mas sobre esta pedra, não é sobre Pedro, é sobre Jesus que ele edificou, e o próprio Cristo edificou a sua igreja, ele construiu a sua igreja. Aí sim as portas do Hades não vão prevalecer, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. Que o Eterno abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, sua família, seu lar, e até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.